O crente deve envolver-se com a política? Olá, tudo bem? Eu recebi uma pergunta de uma adolescente, uma menina muito doutrinada e muito ativa na sua maneira perspicaz, e ela queria saber o seguinte: o crente deve envolver-se com a política? Eu tive um papo bem gostoso, sabe? O crente não deve se envolver com a política, mas ele deve se envolver na política. A questão aqui da preposição é muito interessante. Envolver-se com é você estar misturado com aquele negócio. O meu amigo se envolveu com a melhor amiga da sua esposa. Significa que houve um envolvimento de relacionamento fora daquilo que seria o normal. Agora, envolver-se na política é a nossa missão. Nós não somos seres ETs. Eu sou um ser político. Eu sou um ser que estou na polis. A política é a arte de cuidar, de administrar a polis, a cidade, a relação dos cidadãos. E nós temos que nos conectar como políticos votantes e como políticos eleitos, aqueles que têm um chamado de Deus para a sua participação neste mundo. Quando Jesus estava fazendo aquela mensagem do Sermão da Montanha, ele disse para os seus discípulos que eles eram o sal da terra. E se o sal se tornar sem sabor, insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser feito asfalto para as pessoas pisarem. Como sal da terra, nós temos uma missão de ser influentes naquilo que estamos fazendo. Se você foi chamado para ser alguém que serve a sociedade no ponto de vista público, então você é um comissionado por Deus para servir, seja como vereador, deputado, como senador, esses cargos que, de um modo geral, no sistema chamado democrático, eles têm. Eu não acho que o cristão deva se ocultar destas missões se ele tem um chamado de Deus. Ele precisa ser sal da terra. Se você olhar na história do povo de Israel, nós temos muitos casos, não é? O caso de Daniel, por exemplo, é um jovem que foi para a Babilônia muito cedo, e ele deveria ter uns 14, 15 anos de idade, e ele viveu ali na Babilônia e se postou como um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus e foi uma bênção dentro do reino de Nabucodonosor. Então, o cristão não deve se envolver com a política, e principalmente com essa política sórdida, essa politicagem, com
grau que nós temos vivido, por exemplo, aqui no nosso país, mas ele tem que ser aquilo que faz a diferença. O José no Egito fez a diferença. Ele era um tipo que marcou o próprio Egito, sendo o segundo homem mais importante. E eu gosto de pensar que eu e você, se formos chamados, nós deveríamos sim exercer a política. Eu já fui chamado para fazer parte de um quadro político. Eu não fiz porque eu considero que eu tenho uma outra missão, que é pregar o evangelho, é conduzir as pessoas. Mas se na minha comunidade tiver alguém com o perfil de ser um sal da terra nesta área, nós vamos incentivar que ele seja. Eu não sei, ela ficou contente com a resposta. Agora, nós não podemos fugir do nosso papel como intercessores. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, como ajudadores naquilo que formos chamados a participar, e como eleitores e também pessoas que são eleitas e que podem exercer funções públicas da melhor maneira possível. Tenho na minha família casos que foram marcantes de políticos sérios que fizeram a diferença. E que Deus faça de você político, se for o caso, para ser sal da terra e luz do mundo para a glória de Deus. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.